estudantes do quinto ano, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais uma aula de matemática. Hoje o nosso tema será porcentagem. Eu sou a professora Carla. E eu sou a professora Flávia. Tudo bem, estudantes? Vamos agora ver os materiais que precisamos para hoje? Professora Flávia. Hoje nós vamos precisar de um caderno para anotações, lápis e borracha. Um tempinho para você separar esse material. Agora que você já organizou seus materiais, vamos relembrar um pouquinho da aula anterior? Olha lá, na aula anterior nós vimos um pouquinho sobre os centésimos e também um pouquinho sobre porcentagens. E trabalhamos com o jogo Quem Consegue Mais Centésimos. Lembram-se? Nós preenchemos um quadrado de 10 por 10 e aí nós tínhamos 100 quadradinhos para pintar e cada jogador ia pintando de uma cor diferente? Lembram-se disso? Professora Flávia, o que mais fizemos? Você se lembra? Depois do jogo, professora, nós fizemos situações de jogo da Ana e do André. E também pensamos sobre 25%, 50% e 75%. E depois calculamos o valor do preço de uma boneca. Lembra, professora? Isso, eu me lembro. Daí nós calculamos todos aqueles valores e também relacionando com as porcentagens. Então, havia ainda uma tarefinha para vocês. Então, vamos retomar a tarefa? Então, olha lá. Uma TV custa R$500. Qual seria o preço dessa mesma TV se custasse 50% desse valor? Professora Flávia, como você faria isso? Bom, professora Carla, 50% ele é a metade. Então, pegaríamos o R$500 e dividiríamos por 2. R$250 é o valor da TV. Isso. Então, quando a gente pensa em 50% valor, metade. Metade de 500, R$250. Mas tínhamos mais questões. Então, letra B. E agora, se essa TV tivesse 25% apenas desse valor, como calcularíamos? Professora Carla, eu lembro que nós falamos que 25% é a metade de 50%. Nós poderíamos relembrar dos R$250, que era a metade, e dividir esse valor mais uma vez por 2. Teríamos R$125. Ou então lembrar que 25% é a mesma coisa que 1/4. Então pegaríamos R$500 divididos por 4, que dá R$125. E das duas formas nós chegamos no mesmo resultado. Então, veja lá de que forma você calculou isso. O importante é que você chegue à resposta, que são R$125 o novo valor da TV. Tudo bem? Então, conferido, vamos para a próxima. Agora, se fosse 10% desse valor, professora Flávia? Bom, nós podemos lembrar que 10% é a mesma coisa, professora, que 1/10. Então, pegaríamos R$500, que é o valor da TV, dividiríamos por 10. Então, teríamos 10 partes de R$50. 1/10, uma parte. Então, R$50 custaria a televisão. E aí, na nossa tela, nós temos, olha, o inteiro dividido em 10 partes. Ou seja, 10% equivale a 1/10. E aí, como a professora Flávia falou, pegamos os R$500, dividimos por 10 e encontramos R$50 em cada uma das nossas partes. E aí sim, como nós queremos apenas 1/10 ou 10%, o novo valor seria de R$50. Então agora vamos para a próxima questão. E se fosse 75% desse valor, professora Flávia? Bom, professora Carla, vamos lembrar do nosso registro por desenho? Então, no tabuleiro de 100 peças, nós pintamos 75. Então, 75% também podemos dizer que corresponde a 3/4 do nosso tabuleiro. Então, nós precisamos pegar R$500, que é o valor da televisão,
dividir por 4, que é o nosso denominador. Vamos ter R$ 125. Só que nós temos esse valor 3 vezes, porque é 125 mais 125 mais 125, porque são 3 quartos. Então, 3 vezes 125, R$ 375 seria o novo valor da televisão. E então, se você calculou de alguma outra forma, mas chegou no valor de R$ 375, deixe registrado no seu caderno e mostre para sua professora quando você retornar para a sala de aula. Tudo bem? E agora que nós pensamos várias coisas sobre a porcentagem, vamos copiar um resumo sobre as porcentagens. Então, na sua tela você tem um pequeno resumo e agora você deverá copiá-lo no seu caderno. Tempinho para você. Resumo copiado, hoje teremos uma história, então agora é o momento da nossa leitura. E o livro de hoje se chama A Vizinha Antipática que Sabia Matemática. Eu acho que vai ser bem legal, mas nós não somos antipáticas. Não, pelo contrário, né, professora? Então, vamos lá. A autora desse livro é Eliana Martins. As ilustrações são de Supa e ele é da editora Melhoramentos. Então agora vamos para a leitura, professora? Vamos lá! A vizinha antipática que sabia matemática. Parecia uma sexta-feira como outra qualquer, quando um caminhão de mudança parou em frente ao número 134 da minha rua, o sobrado geminado com o que eu moro. O pessoal da mudança descarregou uns móveis pesadões, uma escrivaninha irada, cheia de gavetinhas, parecida com a do meu avô. Do meu jardim, fiquei de olho em tudo. Quando o pessoal terminou de descarregar os móveis da casa, começou a tirar do caminhão umas caixas, milhares de caixas, talvez centenas. Bem, umas 10 caixas eu garanto que tinha. Aí apareceu uma senhora com a cara de avó, mas não vi nenhum neto. Uma mulher nem alta nem baixa, nem gorda nem magra, e com os cabelos nem curtos nem compridos. Ela pagou aos homens da mudança e quando ia entrando em casa me viu. Não sei porquê, mas me deu um frio na barriga, igual o que eu tinha antes das aulas de matemática. A mulher me olhou, de baixo para cima e de cima para baixo, assoou o nariz, entrou na casa e fechou a porta. Achei uma baita falta de educação, vizinha antipática. Depois do dia da mudança, não vi mais a vizinha. Minha mãe, ao contrário, a viu e disse que era uma senhora muito educada. Bem, continuando a história, após quase uma semana que a simpatia pura se mudara, ao voltar da escola dei de cara com ela
colocando o saco de lixo na lixeira da rua. Fiz que não vi e passei reto, mas ela me viu, me encarou e assoou de novo o nariz na minha cara. Será que a vizinha cheirava pó de mico, de pirlim-pim-pim, de serragem? Sei lá que tipo de pó provoca espirro. Tô fora, pensei. E apertei o passo, mas ela chamou. Olá, sou sua nova vizinha. Tá brincando, pensei. A vizinha do 1 mais 3 igual a 4, completou ela. Enquanto eu pensava sobre o que ela dissera, a vizinha abriu um super sorriso. O número da minha casa é 134. Para não esquecer, uso a soma do 1 com o 3 e tenho 4. A chata, além de antipática e suarenta de nariz, ainda vinha me lembrar de matemática, que eu detestava. Estava perdido. Depois do trocadilho matemático, perguntou o meu nome. É Theo. Ela fez cara de interrogação e não deu outra. É Theo de Teobaldo? De Teófilo? Ou do quê? É o mesmo nome do seu avô? Aí eu fiquei mesmo super irritado. Meu nome é Theo de Theo mesmo, só Theo. Não é apelido de nada, nem o nome do meu avô. E continuei andando. Mas a chatonilda não largou do meu pé. Me desculpe, seu nome é muito lindo, viu? Muito mais bonito que Teobaldo ou Teófilo. E acho que um garoto inteligente como você não deveria se aborrecer com uma confusão besta como essa, nem como uma idosa confusa como eu. Parei e olhei para ela. Não é que dei de cara com um sorriso legal? Como é que a senhora sabe que eu sou inteligente, sendo que nem me conhece? Para que fui inventar de perguntar isso? Às vezes a gente paga os pecados por não saber ficar de boca fechada. A vizinha veio com uma porção de perguntas, tipo: se uma cesta tem 3 maçãs e você tira 2, com quantas maçãs você fica? Eu pensei e respondi certo. Um fazendeiro tinha 17 ovelhas. Todas morreram, menos 9. Com quantas ele ficou? Tornei a pensar e acertei. E a vizinha mandou outra bomba. Em 1 dúzia de pares de meia, quantos pares você tem? Foi aí que eu me dei mal. Quis dar uma de sabichão. Respondi correndo e errado. A vizinha fez uma cara de pena que me deu nos nervos. Você errou porque não pensou. Apenas despejou e deu uma gostosa risada. Por que raios eu tinha que ficar ali de pé, respondendo perguntas matemáticas a uma fulana que eu nem conhecia? E a vizinha pareceu entrar na minha cabeça. Você gosta de sorvete de chocolate, Theo? Eu sei fazer uma que é a coisa dos deuses. Quer experimentar? Fui tomado de total surpresa. A vizinha, além de ser antipática, ter mania de matemática e de assoar o nariz, também se achava coisa dos deuses. Se achilda no último. Mas que sorvete de chocolate sempre foi o meu preferido, isso era verdade. Vou guardar minha mochila lá em casa e já volto, decidi. Está bem. Enquanto isso, vou pegar o sorvete e tomamos no meu jardim, aproveitando esse fim de tarde tão bonito. E então, estudantes, vocês gostaram da história de hoje? Professora Flávia, o que você achou? Eu gostei bastante. E algo me diz, professora Carla, que vai nascer uma amizade ali, né? Eu acho que sim. Mas, professora, você viu que a vizinha fez 3 perguntas para o menino? Sim, ele falou que ela tinha mania de fazer perguntas matemáticas, né? Então agora é a hora dos nossos estudantes pensarem um pouquinho. Então nesse momento vocês vão pegar o caderno de vocês, colocar o tema da aula de hoje, que será porcentagem,
a data de hoje e pensar nas 3 perguntas que o Theo respondeu. Porém, na história não apareceu a resposta. A tarefa de vocês agora é pensar na resposta para essas 3 questões e registrar somente a sua resposta. Então, agora um tempinho para vocês. Questões respondidas aí na sua casa? Então vamos pensar juntos agora? Professora Flávia, vamos juntas? Vamos lá? Então olha lá, se uma cesta tem 3 maçãs e você tira 2 maçãs, com quantas maçãs você fica? Eu fico com as 2 que eu tirei. E na cesta fica uma, mas eu fico com 2 maçãs. Isso mesmo. Próxima pergunta. Um fazendeiro tinha 17 ovelhas. Todas morreram, menos 9. Com quantas ele ficou? Com 9, porque todas morreram menos 9. Então, 9 ovelhas. 9 ovelhas. E agora? Em uma dúzia de pares de meia, quantos pares de meia você tem? Uma dúzia? 12. Então, eu tenho 12 pares de meia. Muito bem. Tenho certeza que os nossos estudantes também pensaram lá na sua casa. E agora, vamos ver uma outra questãozinha que estava lá para o Theo resolver? Então, olha lá. No outro dia, Theo foi para a escola e teve que aturar 2 aulas de matemática. Mas eu tenho certeza que os nossos estudantes adoram matemática. O Theo que ainda não gostava muito, mas eu acho que daqui a pouquinho ele vai começar a gostar. Será que até o final da história ele começa a se apaixonar pela matemática? Eu acho que sim. Então, olha lá. As palavras de aturar 2 aulas de matemática foram do Theo, nem nossas, nem dos estudantes que estão lá em casa. Mas agora, que tal ajudarmos o Theo? Então, olha lá. Para agora, vocês vão pensar nas questões e apenas registrar as suas respostas. Então, primeira questão. Quais os números decimais que correspondem às frações que estão aí na sua tela? Então, olha lá. Aqui no cantinho nós temos uma atividade, olha. Uma loja de automóveis convidou 100 pessoas para uma pesquisa sobre cores preferidas. As escolhas foram as seguintes, então as escolhas estão no quadro. Então vocês, a partir dessas escolhas, vão responder quais os números decimais que correspondem àquelas frações. E segunda questão, e quais as porcentagens então? Então agora, um tempinho para vocês.
Então, agora que vocês pensaram aí na sua casa, vamos pensar juntos? Vamos lá, professora Flávia? Vamos. Então, questão A. Quais os números decimais que correspondem às frações? Então, vamos lá, professora. A primeira era referente à cor rosa, que nós temos 18 centésimos. A fração 18 centésimos nós também podemos representar por números decimais. Ficará assim, 0,18, que nós podemos ler 18 centésimos. Então, aqui no flip conosco, a cor rosa corresponde a 18 centésimos, exatamente como a professora Flávia falou. E agora a cor violeta, professora? Bom, professora Carla, a cor violeta tem a sua fração de 22 centésimos. Então, podemos representar essa fração com números decimais. Ficará 0,22, que também podemos ler 22 centésimos. E novamente no flip, o violeta temos os 22 centésimos. Agora precisamos saber a cor marrom, professora Flávia. Bom, professora Carla, a cor marrom corresponde a 32 centésimos. Podemos representar com números decimais da seguinte forma: 0,32, que nós também podemos ler 32 centésimos. Então, olhando para o flip, o marrom está aí os 32 centésimos. Depois nós temos a cor verde, professora Flávia. A cor verde, professora, nós temos a fração 14 centésimos. Então, podemos representar por 0,14, que também podemos ler 14 centésimos. E aí temos na tela o verde, os 14 centésimos. E professora Flávia, e o restante das cores, outras cores que os entrevistados optaram, que nós temos ali 14 sobre 100 ou 14 centésimos, como faríamos? Então, professora, é o mesmo caso da cor verde, 14 centésimos, que no número decimal fazemos 0,14. E temos aí na nossa tela, então, as outras cores também, 14 centésimos. Mas vocês ainda tinham que ter pensado mais um pouquinho. Então, vamos lá. E quais as porcentagens agora de cada uma dessas opções, professora Flávia? Então, vamos lá, professora. Da cor rosa, nós temos 18 sobre 100, 18 centésimos, ou 18%. 18 e o símbolo da porcentagem. E que nós também podemos pensar que são 18 pessoas que optaram por essa cor das 100 pessoas entrevistadas. Esse é o 18%. Então está aí na nossa tela. A cor rosa foi optada por 18% das pessoas. E a cor violeta, professora Flávia? Bom, a cor violeta, professora, é 22 centésimos na fração. Então, na porcentagem, 22%. Quer dizer que de 100 pessoas entrevistadas, 22 escolheram a cor violeta. Isso, então aí está na nossa tela, violeta, 22%. E a cor marrom, professora? Bom, professora, 32 centésimos da cor marrom. Na porcentagem, 32%. Então, na nossa tela, o marrom, 32% também. Temos agora a cor verde.
Então, a cor verde, professora, 14 centésimos. Na porcentagem, 14%. Na nossa tela também temos o verde com 14%. E aí, como nós vimos, o restante dos entrevistados que optaram por outras cores, também 14%. Tudo bem? Então, agora vamos pensar mais um pouquinho, uma outra questão para vocês. Então, olha lá. Esta é a planta baixa de uma escola, que tem o formato quadrado. Então, planta baixa é como se nós olhássemos a escola lá de cima do alto e nós víssemos só a parte que define a escola. Tudo bem? Então, a escola está aí, coloridinha. Ela foi dividida em 100 quadradinhos menores. Cada cor representa uma parte da escola. Aqui estão representadas com cores diferentes as salas de aula, a quadra coberta e o pátio. Então, nós ainda não sabemos qual cor se refere a que parte da escola. Mas aí está, número 1. 16 centésimos corresponde à quadra esportiva. Então, pergunta A. Qual a cor de quadradinhos é representada por essa fração, professora Flávia? Bom, professora Carla, então vamos pensar. 100 é o nosso total, 100 quadradinhos. Vamos ver se é a cor vermelha? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 6 vezes 7, 42. Temos 42 quadradinhos aqui. Não é a cor vermelha. Vamos ver a cor verde. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 4 vezes 4, 16. Então, é representado pelos quadradinhos verde. Então, já chegamos a uma conclusão para a letra A. Então, a cor é verde com 16 quadradinhos. Então, agora a questão B. Quanto isso representa em porcentagem, professora Flávia? Bom, professora, de verde nós temos 16 quadradinhos de um total de 100. Então, nós temos 16%. Então, na nossa tela, temos aí 16%. Então, vamos continuar pensando um pouquinho sobre essa escola. Então, olha lá. As salas de aula ocupam 66% dessa construção. Então, pergunta A. Quais cores representam as salas de aula, professora Flávia? Bom, professora Carla, lembramos que o verde nós já sabemos que é a quadra esportiva. O vermelho nós já havíamos contado. Você lembra quantos quadradinhos tinha no vermelho, professora? Nós tínhamos 6 vezes 7, 42 quadradinhos. Exatamente, mas ainda tem uma outra cor, porque são 66 quadradinhos que nós precisamos. Vamos ver o azul. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3. 3 vezes 6, 18. Mas será porque 40 com 10, 50, vai chegar mais ou menos nos 60. Mas vamos ver o amarelo. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 4 vezes 6, 24. Ah, então 40 com 20, 60. Eu acho, professora, que é mais o vermelho com o amarelo. Mas como que a gente faz para ter certeza que são essas cores? Precisamos verificar. Então, ou nós usamos o cálculo mental fazendo 42 mais 24, ou nós podemos fazer a operação. Então, vamos lá. Na letra A, vamos somar 42 mais 24. 2 mais 4, 6. 4 mais 2, 6. 66. Então, na letra A, vermelho e amarelo são as cores. Então, agora vamos observar aqui na nossa tela. Olha lá, 66%, então nós temos que 42% mais os 24%. Ou seja, as cores são vermelha e amarela. Pergunta B, professora. Qual a cor corresponde ao pátio? Então, professora Carla, a cor que ainda está sobrando é o azul. Então, o pátio corresponde ao azul. Isso mesmo. Então, aí na nossa tela já temos que o pátio é azul. E pergunta C. A construção toda corresponde a que porcentagem, professora Flávia?
Bom, professora, lembra que na última aula nós falamos sobre o inteiro quando a gente pinta ele todo? Mas vamos fazer o cálculo aqui para ter certeza? Então vamos lá. Letra C. 42% do vermelho, 16% do verde, 18% do azul e 24% do amarelo. Então, agora vamos somar. 2 mais 6, 8, mais 8, 16, mais 4, 20. 2 dezenas aqui. 2 mais 4, 6, mais 1, 7, mais 1, 8, mais 2, 10. Então, professora, representa 100%. Então, a construção toda, nós temos o nosso 100%. E agora, vamos pensar mais um pouquinho sobre esse assunto? A coleção de DVDs de Bruno está em uma estante distribuída conforme essa figura que está aqui ao lado. Bruno reservou que porcentagem da estante para guardar os DVDs de jogos? Então, vocês têm 4 opções aí na tela. Então, agora um tempinho para você pensar sobre isso. Então, agora que você já teve o seu tempinho para pensar, vamos pensar juntos? Então, vamos lá. Olha aí o desenho da estante. Então, nós temos que aqui, a parte de filmes, nós temos 50%, que é a mesma coisa que a metade desse armário, certo? E aí, nós teríamos que descobrir a parte dos jogos. Então, olha lá. Se ele está dividido ali em 2, quer dizer que é a metade da metade. Dividindo 50% em 2 partes, temos 25%. Ou seja, Bruno reservou 25% para seus DVDs de jogos. Mas, professora Flávia, tem outra forma de resolver? Sim, professora. Podemos pensar da seguinte maneira. Temos a estante dele dividido, metade para filmes e a outra metade para DVDs de músicas e de jogos. Bom, dividindo o dos filmes em 2 partes também, né? Na metade nós vamos ter 4 partes iguais. Então, nós temos o 100%, que é o todo, dividido em 4 partes. 1/4 corresponde a cada parte. 100 divididos por 4, 25. Então, 25% corresponde a 1/4 deste todo. E aí temos a resposta novamente. Letra D, 25% foram reservados para os DVDs de jogos. Vamos pensar mais um pouquinho? Então, olha lá. Carla já completou 3/4 do seu álbum de figurinhas. A parte já preenchida corresponde a que porcentagem?
Vocês têm novamente 4 opções na tela. Pensem um pouquinho e registrem sua resposta. Tempinho para vocês. Então, estudantes, conseguiram chegar a uma conclusão? Professora Flávia, como você fez para resolver essa questão? Bom, professora, como a nossa fração é 3/4, vamos pegar o nosso todo e dividir em 4 partes, que é o nosso denominador. E pintamos 3 partes, porque nós temos 3/4. Nós já vimos que 100% dividido em 4 partes, eu tenho 25% em cada uma das nossas partes. Então, cada parte corresponde a 1/4, que é 25%. Mas eu quero, professora, 3 partes, porque eu quero 3/4. Então, eu vou somar 25 mais 25, 50, mais 25, 75. Ou eu posso também multiplicar 25% vezes 3, 75%, que corresponde a 3/4. Letra D. Então, viram que bacana a gente está fazendo a correspondência das frações com a porcentagem e ainda percebendo as frações que são equivalentes, né, professora Flávia? Exatamente. Vejam como esse assunto é legal, é bacana e bem importante. Então, agora que nós já pensamos bastante sobre esse assunto, é o momento da nossa tarefa. Então, você agora vai pegar seu caderno, copiar a tarefa, mas lembre-se, você vai resolver mais tarde. Então, agora um tempinho para você.
estudantes, tarefa copiada. Agora o momento do nosso quiz. Vamos lembrar as questões importantes da aula de hoje. Preparada, professora? Preparada, e nossos estudantes também? Então vamos lá, juntos agora. Então, pergunta número 1. A história de hoje foi a vizinha antipática que sabia. Será que era inglês? Será que era japonês? Ela sabia artes ou ela sabia matemática? Professora Flávia, vou dar uma colher de chá para os nossos estudantes. Era a vizinha antipática que sabia matemática. Aí a dica foi boa, né? Então agora, segunda pergunta. 25% corresponde a qual das ilustrações que está aí na tela? Professora, eu lembro que nós comentamos que 25% corresponde a 1/4. Então é a letra A, que foi dividida em 4 partes e pintada a uma parte. Então temos aí a resposta letra A. Então agora pergunta 3. 75% de 16 é igual a 4, 8, 12 ou será que é 16? Professora Flávia, vamos começar com uma pequena dica? Olha lá. O que nós poderíamos fazer com esta malha quadriculada que está aí? Aí nós temos 4 quadradinhos e 4 quadradinhos. Então, 4 vezes 4, temos os 16 quadradinhos. Agora precisamos pensar. O que faremos? Sim, podemos dividir então em 4 partes, professora. E pintar 3/4. Mas por que pintamos 3/4, professora? Porque nós já vimos hoje que 75% também equivale a 3/4. Então agora nós pegamos o nosso 16 e vamos dividir. Então teremos 4 quadradinhos em cada um deles. E agora, tá mais fácil para achar a resposta? Agora ficou bem fácil. Se eu tenho 3/4, eu preciso de 3 partes. Então 4 mais 4, 8, mais 4, 12. Resposta é a letra C. 12. Então 75% de 16 é igual a 12. Então, para hoje a nossa aula era essa. Esperamos que vocês tenham gostado muito da nossa aula e até a próxima. Tchau, estudantes. Até a próxima aula.